estranhos tempos que o Brasil está vivendo. Fazer um zoom mais longe para a gente entender que a nossa questão brasileira é um pouco mais complexa do que a extraordinária complexidade que já aparece a quem nos observa. Em 1980, o Brasil encerrou, eu vou arbitrar essa data, um ciclo que nos fez sair de praticamente nada no pós-guerra para nos transformarmos na 15ª economia industrial do planeta. Isso em apenas 3 décadas e meia. 2 variáveis, a meu juízo, encerraram este ciclo para sempre. A mudança na personalidade dos capitais, que basicamente externos financiaram esse esforço extraordinário, e mais modernamente, mas também já tem âncoras no pós-guerra, a velocidade e a complexidade dos ciclos tecnológicos. Em 1980, se arbitro esse fim de ciclo, o Brasil, de lá até cá, 40 anos depois, tem crescido a 2% ao ano a sua economia. E cresce a sua população no mesmo período a 1,7% ao ano. O que significa que nós estamos praticamente estagnados, sob o ponto de vista de renda per capita, há 4 décadas, mantendo, salvo momentos excepcionais, um na sequência do Plano Real, outro na sequência do primeiro mandato Lula, a pior distribuição de renda entre as economias organizadas do mundo. Esse é o zoom que também marca, só para estabelecermos uma diferença, que o Brasil, na data, respondia por 1% do comércio global. E a China, só para compararmos, respondia por 1% do comércio global na mesma data. O Brasil segue respondendo por 1% do comércio global hoje, e a China já responde por mais de 12% do comércio global. Há aí um insight a nos recomendar uma reflexão algo mais complexa do que essa vã proposta de uma eterna reforma que mais se anuncia como adjetivo e não se discute substantivamente praticamente nenhuma delas. Mais modernamente, para falar sobre esse complexo e amado país em 10 minutos, eu terei que confiar na qualidade excepcional do auditório. Então, eu vou fazer um fast forward para mais recentemente. 3 grandes questões estressaram esse momento da vida brasileira, produzindo um resultado que, a mim, me parece explosivamente perigoso para agora e para o futuro próximo, e eu quero falar em 2 décadas de hoje adiante. A primeira é que o Brasil vivenciou um ciclo artificialmente alto de preços de commodities. Eu estou trabalhando na Companhia Siderúrgica Nacional. Há 2 anos e meio atrás, nós vendíamos uma tonelada de minério de ferro por $190. Chegamos a vender a mesma tonelada por $38 e agora estamos vendendo a $48. Só para informar, nós somos uma das mineradoras mais competitivas do mundo. O nosso break-even é 35, nós chegamos a vender a 38. O Brasil vendia, quando formulou a sua estratégia de petróleo no pré-sal, nós estávamos vendendo a tonelada e fizemos as nossas o barril por $110. Eu pesquisei antes de vir para cá, estamos vendendo a 48, mas já chegamos a vender a $30 o mesmo barril de petróleo. Só para resumir em 2 caricaturas, o Brasil tem um desequilíbrio no seu consumo de manufaturados, que ascende à cifra de $100 bilhões ou mais, e tinha um superávit que mais ou menos mascarava esse desequilíbrio em commodities. Com o ciclo de commodities terminando, nós temos aí um problema de desfinanciamento estrutural que mais ou menos explica de forma explosiva o drama da Venezuela. Entre nós brasileiros, isso se atenua um pouco. Este é o primeiro fator. O segundo fator, derivado do primeiro, um retroalimentando ao outro, uma crise de 3 polos, nós temos uma pressão sobre a moeda. Os manuais de Chicago, mesmo o discutir trivial da economia, e André, não me deixe explodir aqui, que eu preciso ainda falar de mais 3 coisas, mais com foco mais próximo do zoom de chegada. Nós
tivemos uma desvalorização cambial no ano 2015, que é o primeiro do segundo mandato, que acaba desconstituindo o governo Dilma na população, muito precocemente, de mais de 45% de devaluation, de desvalorização cambial, o que é absolutamente ininteligível para quem pensar sobre as coisas do Brasil com olhares superficiais ou de manuais tradicionais. Isso é inimaginável. O câmbio é um preço relativo que hoje contamina modernamente todos os outros preços. Mesmo os tradables são óbvios, porque o Brasil importa trigo e paga o pão e a pizza com dólar. Se o dólar sobe nessa proporção, o pão sobe, desnecessário falar. 76% da química fina do Brasil são importados. Se você precisa de R$ 2,70 para comprar $1 de um remédio qualquer e precisa de R$ 4 para comprar o mesmo dólar, o preço dos remédios sobe. E isso transfere para os preços relativos uma miragem, eu vou começar a provocar aqui, de inflação, que não é propriamente uma inflação. E no Brasil se montou no desastre de uma novela velha, no fim do governo Fernando Henrique Cardoso, em 98, houve este mesmo filme. Quem quiser conhecer o que aconteceu e os desdobramentos, veja o filme, né, Fernando Henrique, 98, 99. E o Brasil, naquela data, tinha uma diferença, a pior é que não tínhamos reservas cambiais. Mas houve o mesmo filme, rigorosamente, e isso permitiu a chegada do Lula em 2002, que foi a desconstituição da racionalha, né, do pseudo-modernidade do Fernando Henrique Cardoso, que eu sei que é unânime entre a opinião pública do mundo, porque ele, de fato, deu estatura, deu dignidade, deu charme à presidência do Brasil. Fala um inglês bastante macarrônico, mas, sob o ponto de vista interno do país, ele produziu o maior descalabro fiscal da nossa história. São números. Só para ter um exemplo, eu era ministro da Fazenda quando o Pedro Malan assumiu, na sequência, a carga tributária era de 27% do PIB, ele entregou 8 anos depois com 36%. A dívida pública era 38% do PIB, ele entregou 8 anos depois com 78% do PIB. E ele desmobilizou 100 bilhões de dólares de ativos, e isso tudo foi esterilizado numa política estúpida que é a mesma que está em vigor ainda hoje. Então, isto cria o segundo vetor de desconstituição do governo Dilma, que é uma recessão brutal, para a qual não há saída estratégica a despeito de ciclos de manipulação da taxa de câmbio, que já começou a acontecer, com ciclos de expansionismo fiscal insustentáveis, como também já começou a acontecer, você cria uma ilusão e volta à média de 2%, de 1,5%, e pode fazer toda a comemoração de uma elite que é descuidada até dos seus próprios interesses. E, por terceiro, uma crise política. O presidencialismo brasileiro padece de um problema de origem, que é que nós desenhamos a Constituição de 88 para formular uma estrutura parlamentarista. E, na última hora, dada a negociação entre Sarney e Ulisses Guimarães, convertemos, de última hora, só o adjetivo constitucional para presidencialismo. De maneira que nós temos uma lógica de impasse em que 100% das estratégias nacionais, das instituições nacionais centrais são contestadas, praticamente unânime. Não há um brasileiro que eu conheça que defenda o nosso sistema tributário. Não há um brasileiro que eu conheça que defenda o nosso sistema político, apenas para dar 2 exemplos absoluta e agudamente centrais. Porém, a negação é o único consenso possível. A afirmação disso é uma brutal confusão. E é o que está acontecendo hoje no Brasil. Em horas de confusão, o importante é o apego, penso eu, às regras. O amor à institucionalidade democrática. Daí a razão pela qual eu, sendo um crítico azedo do governo Dilma, considero um absurdo o golpe de Estado que contra ela se levanta. A Andrea, na citação, pode bater palma, porque isso é o que os brasileiros temos a obrigação de fazer. Não é para mim, é para a tese. Concluo. Só 3 brasileiros concluíram seu mandato de presidente da República. A regra no Brasil é o autoritarismo. A regra no Brasil me dá muita vergonha e constrangimento afirmar aqui, mas é necessário. A regra no Brasil é o autoritarismo e o golpe. 3 presidentes e apenas 3 concluíram seus mandatos. E nós não deveríamos permitir que, em pleno século XXI, e isso as nações que têm virtude moral no planeta, como tem a América do Norte, pela sua respeitabilidade, deviam prestar atenção. Todos os outros interesses são secundários.